Fala galera, eu sou a Mauri Nunes e hoje eu vou contar para vocês como funcionam as viagens dos times universitários nos Estados Unidos, dentro da temporada, fora da temporada, aonde eles ficam e se eu tiver uma prova durante esse período, como são as refeições durante as viagens. Eu vou contar tudo isso aqui para vocês agora, fica ligado aí no vídeo. Bom, pessoal, eu vou responder essa pergunta aqui hoje, essa e algumas do futebol universitário, das viagens do futebol universitário, do calendário do futebol universitário, porque isso chega com muita frequência aqui pra gente. Então, sempre que você tiver uma pergunta, manda aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo dessa pergunta. Bom, hoje eu vou falar mais sobre as viagens dos times universitários, especificamente os times de futebol durante a temporada. Quando acontecem essas viagens? Se você vai para um estado, por exemplo, a Califórnia ou para a Flórida, você vai jogar dentro da sua conferência. Então as viagens normalmente vão ser de ônibus. Não vão ser de avião, porque os times são próximos, existem faculdades bem próximas e você pode ir de ônibus. Porém, os ônibus são ônibus que são adesivados pela faculdade, são ônibus da faculdade especificamente. Então é uma viagem muito legal. E às vezes o time feminino pode ir junto com o time masculino para jogar, fazer uma preliminar. Ou o time masculino joga antes do time feminino, ou o time feminino joga antes do time masculino, algumas horas antes, e vocês podem acompanhar o jogo das meninas ou as meninas podem acompanhar o jogo dos meninos. Isso é muito legal, até pela interação ali com as meninas do time. O que acontece é ter um jogo, por exemplo, na quarta-feira à noite ou quarta-feira à tarde. Você vai sair da sua faculdade de manhã de ônibus. Então você tem que programar o seu dia, que você vai perder as aulas, porém você precisa sim fazer o dever de casa. Se você tiver uma prova neste dia, você fica isento de fazer essa prova presencialmente, porém você pode remarcar essa aula com o professor numa outra data, num outro momento. Mas as viagens de avião também acontecem, principalmente no momento de campeonato nacional. Então lá nos Estados Unidos você tem primeiro a conferência, que são os times da sua região, mais próximos da sua região, da sua faculdade. Você ganhou essa conferência, os times que geralmente se destacam na conferência, dependendo do número de times, vai se classificar um ou dois ou até mais times para a próxima fase, que é o campeonato regional. E aí já pega mais os times do estado, mais próximos do estado. Você se destacou nesse campeonato regional, você vai ter a chance de viajar para o campeonato nacional. E aí, conforme for a distância da viagem, você pode sim usar um avião. Então algumas faculdades acabam usando uma regra de 8 horas de estrada é o limite. Então passou de 8 horas de distância, as faculdades pagam as passagens para os atletas irem de avião. E algum desses jogos podem ser jogos que não são de times da sua conferência. E aí sim, se a faculdade tiver no orçamento, o treinador organiza jogos em outros estados. E aí você pode viajar para jogar. Tem o caso do time na Califórnia, da minha própria faculdade que eu me formei, que é a Fresno Pacific, que joga contra um time no Havaí. Então existe essa viagem durante a temporada. E sobre a alimentação, muita gente pergunta, eu tenho que pagar extra durante o momento que a gente está viajando? Se a gente for jogar no Havaí, por exemplo, quem paga essa alimentação? Não, nenhum estudante atleta precisa pagar alimentação extra ou alguma viagem extra. Então isso é incluso já na sua bolsa. Você está representando a sua faculdade. Porém, em relação à alimentação, tem um detalhe, O treinador pode ser americano e ele pode gostar de fast food, que é muito normal isso lá nos Estados Unidos, e aí você acaba indo para um fast food num pré-jogo. Já aconteceu da gente ir num McDonald's, num In-N-Out. Da cultura deles, não dá para reclamar muito. Às vezes eu levava a minha proteína do lado ali para fazer um pré-jogo ou um drink ali de pré-treino, porque eu queria me alimentar da melhor forma possível. E não dá para mudar muito essa questão da cultura. Porém, alguns treinadores vão muito no Olive Garden, que é um restaurante que
é muito conhecido porque tem a massa. Isso é da cultura, isso você precisa se adaptar. Porém, você não precisa pagar absolutamente nada para se alimentar durante a viagem do seu time da faculdade. Então, isso é bem importante que você saiba. Mas se adapte à alimentação que eles vão te oferecer. A dica, tá, que eu quero colocar aqui para vocês: a gente está indo para uma outra cultura, a gente não vai ter o nosso arroz e feijão, frango todos os dias, tá? Como a gente tem no Brasil. Lá a cultura é diferente, a alimentação é diferente, então você precisa se adaptar. E não eles precisam se adaptar a você. A gente precisa se adaptar à cultura e à alimentação deles. Sobre as viagens também, se você está numa cidade que às vezes é 2, 3, 4 horas de distância, não é muito longe, mas dá para fazer. As estradas geralmente são muito boas nos Estados Unidos. Você vai de manhã, joga à tarde e volta à noite. Você não fica na cidade. Então isso acontece com muita frequência. Você acaba perdendo só um dia de aula e não perde 2 para dormir. Mas quando tem um jogo mais importante, é um jogo de semifinal, de conferência ou final de campeonato regional, normalmente as equipes vão um dia antes, descansam ou chegam no local, treinam e aí descansam no hotel também, que não tem custos, e aí você vai jogar no dia seguinte, mais tranquilo, mais relaxado. E um detalhe muito importante também é que normalmente não são todos os atletas que viajam com o time para os jogos fora de casa, né, que a gente chama assim. Quando você joga na sua faculdade, são os jogos que você joga at home, e quando você joga fora, são os jogos que você joga away. E como eu falei, não são todos os atletas que vão para esses jogos. O treinador geralmente seleciona entre 18 e 22 jogadores, se for um jogo só. Mas se forem 2, 3 jogos fora de casa, que você vai fazer uma viagem mais longa, ele pode levar até um elenco um pouquinho maior, ali de 25 a 27 atletas, porque as lesões podem acontecer. Em relação ao calendário das viagens dos times, não funciona como uma Champions League, que você joga o jogo em casa e um jogo fora, contra essa mesma faculdade, contra esse mesmo time. Você vai jogar um ano em casa e no ano seguinte você vai jogar fora. Você vai enfrentar essa outra faculdade jogando na casa deles. E como esse calendário de viagens, né, o calendário do futebol, da temporada de futebol é definido, o treinador geralmente define um semestre antes contra os times que ele vai jogar. Ele pode ter alguns jogos que são fora da conferência, depende ali da equipe, do momento que a equipe esteja. Se está num ano de reformulação, ele vai escolher alguns times mais fracos para jogar. Se ele já está num ano que a equipe quase não perdeu o jogador, quase ninguém se formou, uma equipe mais forte, ele vai pegar adversários mais fortes para testar e chegar na conferência muito bem. Então, isso são detalhes que normalmente você vai entender mais quando você estiver nos Estados Unidos. Então você vai ter alguns jogos da temporada regular, depois vão entrar os jogos da conferência. Se você for bem na conferência, vão entrar os jogos do campeonato regional. Se destacou no campeonato regional, você vai para o campeonato nacional. Então é assim que funciona o calendário do futebol universitário nos Estados Unidos. A maioria dos esportes é assim também, mas a gente está falando especificamente aqui do futebol. E aí, obviamente, dependendo da distância, acontecem as viagens de avião. No caso, né, de uma viagem muito longe, a partir de 8 horas, ou uma viagem de ônibus. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, porque a gente vai fazer um vídeo em cima do seu comentário. Valeu, galera. Até a próxima.